Olá, seja bem-vindo a mais um Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Hoje nós vamos falar sobre o lixo. Ele está no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente esquece dele ali na hora que faz o descarte mesmo. E na cabeça de alguns, ele passa a ser responsabilidade de outro. Errado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância desses resíduos para a saúde das pessoas e também para o meio ambiente. É claro, aqui conosco está a professora Paola Daloco, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, seja bem-vinda ao Tela Mackenzie. Como é que funciona essa relação das pessoas com lixo hoje? Elas dão mais atenção do que antigamente? Eu acredito que sim, a gente começa a ter uma atenção maior. Infelizmente, ainda não é o que a gente gostaria que fosse, então a gente ainda tem muito lixo sendo descartado de forma incorreta aí no meio ambiente. E qual a situação das cidades hoje com relação ao tratamento do lixo, com relação ao lixo? Nós ainda temos um grande problema, né, no Brasil como um todo, ainda temos os lixões, que são áreas que não têm nenhum cuidado com esse lixo, nós não temos a impermeabilização do solo, não se tem a coleta do chorume, que é um líquido que percola, né, que é produzido pela decomposição, e ele acaba chegando ou no lençol freático ou contaminando o solo, então tem um grave problema. Fora as pessoas que acabam usando o lixão como fonte de renda, então nós temos um problema social bem grave associado a esse fator dos lixões. Nós temos ainda, como um todo, de coleta seletiva, que seria uma grande saída, né, para a destinação correta, representa só 20% do que nós temos de coleta. Só 20% dos municípios têm coleta seletiva. E isso, desses 20, 80% estão aqui nas regiões Sudeste e Sul. Então, o restante do país também, né, acaba tendo uma situação mais agravada do que nós temos aqui. Então, é bastante complicado o problema do lixo. E qual a solução? Seria a compostagem, então? A compostagem é uma das soluções, né? Nós temos, na verdade, que separar esse lixo por material. Então, nós temos os que nós chamamos de resíduos úmidos e os resíduos secos. Os secos, a gente pode, para ficar mais fácil, é o plástico, é o papel, que eles vão para reciclagem. Já o resíduo úmido são os restos de alimento. Então, de comida, casca de fruta, bagaço, resto de legumes. Esses sim podem ser tratados via compostagem. Os demais têm que ir para outro tipo de cadeia de tratamento. Mas é muito importante, a compostagem é o que hoje a gente usa para poder tratar esse resíduo orgânico. E como é que funciona a compostagem, professora? A compostagem ela é feita através de organismos que vão trabalhar degradando esse material orgânico. Então, eles vão transformar o que era orgânico novamente na forma mineralizada. Então, são bactérias, fungos que ajudam nessa transformação. Nós temos vários tipos de compostagem. Compostagem pode ser feita em escala grande, uma coisa mais industrializada, enfim. Pode ser feita com leira, então onde você separa um canto do seu terreno, enfim, você faz um revolvimento manual. Pode ser feito através de bioreatores, onde a gente consegue, os biogestores, a gente consegue aumentar a circulação de ar. O grande interesse na compostagem é que, diferente do que a gente tem nos aterros sanitários, que também acabam decompondo essa matéria orgânica, é que no aterro a gente não tem a presença do oxigênio. Então, essa decomposição gera metano. E o metano é um gás bastante complicado aí quando a gente pensa em efeito estufa. Ele é muito mais, ele contribui muito mais para o efeito estufa do que o próprio gás carbônico. E na compostagem não. A gente tem uma ação aeróbica, então com a presença do oxigênio a gente produz gás carbônico e água. Então as vantagens são imensas via compostagem. E ela pode ser feita em casa, né? A gente pode, Como é através de um que é sistema feito de em caixa, casa? Como é que se faz em casa? como se faz em casa, pode ser ou num pedaço lá do seu quintal, você pode fazer o que a gente acha que fica mais fácil, até as pessoas acabam gostando mais, com um sistema de caixas. Então são caixas empilhadas, e aí dependendo da quantidade de pessoas da sua casa, tem mais ou menos caixas, com um pouco de terra, e aí você coloca esses resíduos que você usa na cozinha, de preferência que estejam crus, não cozidos, porque o cozimento acaba diminuindo a rapidez com que esse material vai ser decomposto. Não tem cheiro, né? Então cuidando bem, fazendo, é muito fácil. O procedimento é simples, dá para qualquer um fazer.
Então você só vai adicionando isso na caixa, você pode fazer um revolvimento manual desse material, para que o ar entre em contato com a matéria, e ele vai sendo transformado. E no final você tem o humus, que é adubo, pode ser usado na sua casa, né, pode até dar para seus colegas, ou enfim, vender esse adubo, e sai o chorume, que não é um chorume ruim como é no aterro sanitário, ele está limpo, ele está livre de contaminantes, então ele pode ser usado também como um biofertilizante, desde que ele seja diluído. Ele é tão forte que ele precisa ser diluído, senão a gente acaba matando aí a planta ao invés de ajudá-la. E por que as pessoas ainda não dão importância para o lixo? Isso é cultural? Eu acredito que sim, que seja cultural. Nós tivemos na Copa, recentemente, os japoneses que estavam no estádio foram coletar o lixo, não o deles, porque eles não jogam no chão mesmo, e nós nos assustamos, achamos aquilo incrível, que não deveria, né? É uma responsabilidade de todos. Então, eu acredito que seja lá no Japão, eles acreditam sim que é uma responsabilidade de todos. Então, eles não jogam. E aqui eles viram o lixo no chão e coletaram. Então, isso é muito bacana. Eu acho que a gente pode transformar, né? Eu acho que a cultura a gente consegue agregar novos valores. E eu vejo que isso tem mudado. Até a nossa conversa aqui demonstra que sim, que a tendência é que a gente tenha outras atitudes em relação ao lixo. Quais as consequências, então, que a gente tem se não fizer essa destinação correta? Pois é, no meio ambiente, que é o mais óbvio, é essa contaminação da água, a contaminação do solo. Os aterros sanitários, eles acabam ocupando uma área grande e ninguém quer morar muito perto, né? Desvaloriza essa área. Essa área não pode ser utilizada para alguns fins, então você também restringe, né, o uso dessa região. E isso fica, para a população como um todo, é muito complicado. No aterro sanitário, a gente teria todo esse tratamento do chorume, então eu não contaminaria. O problema é o quê? O lixão, que o chorume percola, ele vai contaminar o lençol freático, e esse lençol freático é o que nos abastece, né? Ele contamina todo o nosso sistema hídrico e a gente acaba bebendo essa água, que foi contaminada ou por fármacos, os remédios que a gente descarta de forma errônea, né? Eles não devem ser jogados no lixo comum, não devem ser descartados no vaso sanitário, eles têm que ter um destino adequado para que eles sejam tratados e não contaminem. Então, para o meio ambiente, isso é muito grave. Professora, nós vamos continuar falando sobre o assunto. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí. Nós estamos de volta a mais um Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre o lixo. Qual que é a relação que você tem com ele? O que é que você faz com o lixo? Você se preocupa com o lixo que você gera? Nós estamos aqui com a professora doutora Paola Dalloco, que é do curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, o que ainda falta? Faltam políticas públicas? Como é que funciona essa política nacional de resíduos sólidos? Isso. Essa política nacional foi instituída, foi sancionada em 2010 e ela veio para ordenar, né, legalmente as nossas preocupações com o lixo. Então, ela traz uma série de decisões importantes, né, para que a gente consiga ter uma mudança até de atitude. A primeira é o fechamento dos lixões, que até 2014 deveriam todos já terem sido fechados, alguns infelizmente ainda não foram, por dificuldades municipais, enfim, falta de investimento ou de problemas na gestão, mas a tendência é que eles sim sejam encerrados. Uma outra coisa bastante interessante da política é que ela traz um termo muito legal, que é a responsabilidade compartilhada. Então, foi o que você falou no começo, eu não deixo mais, o lixo é meu, mas assim que eu coloquei na porta da minha casa, ele não me pertence mais.
Muita gente ainda tem esse pensamento, Ainda né? tem, mas isso não pode acontecer. Então, desde a indústria até o consumidor final, todos têm, com diferentes níveis, responsabilidade sobre esse lixo. A gente espera o quê? Que ele seja destinado corretamente para que ele possa voltar à cadeia produtiva. Então, para isso, a gente tem um outro termo que foi instituído pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a logística reversa. Que seria o quê? Uma forma, um instrumento para facilitar, viabilizar que esse lixo, né, que foi esse resíduo que foi descartado, ele retorne à cadeia produtiva. Então, essas empresas vão ter que facilitar que o consumidor devolva, né, que volte para essa empresa o lixo produzido e que ela possa reaproveitar para, né, manufaturar novos equipamentos, novos materiais, novos produtos. O aluno que sai hoje lá do curso de Ciências Biológicas, ele já sai preparado para orientar. Como é que ele trabalha isso? Como é que funciona isso dentro do curso? Pois é, o curso de Ciências Biológicas tem uma preocupação muito grande, né, uma afinidade muito grande com essa parte do meio ambiente e da saúde também, que a gente sabe que tem consequências graves. E ele sai preparado para pensar soluções, que eu acho que é importante. A gente aponta vários problemas, mas a gente precisa, né, o profissional do futuro, ele propõe soluções. Então, a nossa grande visão é que eles saiam, sim, sabendo o que fazer. Então, como gestores, eles vão aprender a fazer o manuseio, a entender esse processo de compostagem, né, para serem profissionais aí que vão modificar essa nossa consciência pelo lixo. E, além de tudo, eles têm o quê? As ações de educação ambiental, que eu acredito que são a chave para a gente poder mudar a consciência. Então, se eu não conseguir sensibilizar todos os envolvidos, que são todos, né? Ninguém, a indústria e o consumidor final, todos que estão aí no meio também têm responsabilidade. Nós não vamos ter uma mudança, né? Essa cultura não vai ser mudada. E essa ação de educação ambiental pode ser muito bem realizada pelos nossos biólogos, e eles têm uma preparação bastante forte aqui no curso para que isso seja assim feito de forma efetiva. Tem um projeto de vermicompostagem, né? E o que que é e como é que Perfeito. funciona isso lá? É um projeto que foi proposto por professores desse curso, do curso de Ciências Biológicas, e nós tivemos apoio do MAC Pesquisa. Então, nós temos composteiras, que são caixas que são ordenadas verticalmente, e lá a gente acrescenta a terra com minhocas. Então, a grande diferença do processo de compostagem para o de vermicompostagem é a adição de minhocas. E elas agilizam esse processo para a gente. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora são imagens de lá do laboratório onde é feito a vermicompostagem, né? Perfeitamente. É na central de compostagem. Então, nós temos uma área destinada para isso. Então, são essas caixas empilhadas, onde na primeira caixa a gente coloca os resíduos recém-recolhidos. Todos os resíduos que nós usamos são provenientes de estabelecimentos de alimentação aqui do campus Higienópolis. Então, o que Então, tem dentro dessas caixas aí foi o lixo produzido pelo campus. perfeitamente. E a nossa intenção é que a gente consiga compostar, se não tudo, uma boa parte desse lixo. Então, evitando que ele vá ou para o aterro sanitário, ou que a gente tenha que despender custos, né, para levá-lo até uma compostagem externa. E essas caixas estão distribuídas, eu adiciono o alimento na parte superior, e conforme essa caixa fica lotada, chega na sua capacidade máxima, eu coloco ela para baixo. Então, eu posso readicionar. Então, uma composteira vertical consegue compostar uma quantidade muito grande de alimento. E essas minhocas vão comendo esse alimento e deixando as partículas cada vez menores, facilitando a ação de bactérias, de fungos que ajudam aí a transformar esse alimento. E quando termina esse processo aí, para onde é que vai esse material? Pois é, esse material vira adubo, vira o tal do humus, né, que a gente acaba comprando. Então, você não precisa mais comprar. Né? A nossa intenção é que esse material sirva como adubo aqui para o campus Higienópolis. Então, a gente não vai ter mais essa compra de humus, e ainda faz o que eu falei para você, aquele biofertilizante líquido, que também pode ser usado aqui no campus, ou enfim, para os colaboradores. E os alunos que participam disso, né? São os protagonistas dessa ação. Então, eles trabalham tanto no manejo das composteiras, eles têm projeto
para melhorar a compostagem, então acelerar esse processo de vermicompostagem. Então temos trabalhos de conclusão de curso sendo trabalhados, sendo desenvolvidos agora por eles. Então eles estão preparados para repassar esse conhecimento, que é muito importante, né? Essa parte da extensão a gente acha que faz toda a diferença numa universidade, que ela se preocupe em repassar os conhecimentos gerados aqui dentro. A nomenclatura vermicompostagem, ela significa... Ela faz referência à minhoca que participa ali. Então não é só a compostagem sozinha, eu tenho o auxílio, né, da minhoca para acelerar esse processo. A capacidade de processamento, qual que é hoje no projeto? Para cada caixa a gente consegue mais ou menos 7 quilos de alimento, o que é bastante. A gente tem alguns aspectos que a gente está trabalhando agora, investigando. A gente produz muita laranja aqui. Produção de resíduo de laranja é uma coisa incrível, só que ela é muito ácida. Então a minhoca também não gosta muito dessa acidez toda. Então a gente está trabalhando para conseguir, né, trabalhar com diferentes conjuntos ali de resíduos, ou achar alguma outra forma da gente diminuir essa acidez para conseguir dar conta. A gente ainda não consegue dar conta de toda a produção do Mackenzie, mas é um objetivo nosso. Professora, nós vamos continuar falando sobre o assunto. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho sobre o lixo que você produz aí em casa também. Fique aí! Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. E nós estamos de volta a mais um Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre o lixo que você produz aí e que pode receber uma destinação correta, talvez melhor do que a que você faça aí. Aqui nos nossos estúdios está a professora doutora Paola Dalloco, ela é do curso de Ciências Biológicas aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, a gente vive um paradoxo aqui em São Paulo. Falta de água, mas a gente tem um rio que passa no meio da cidade, mas é poluído. Como é que é isso? Como explicar isso? Pois é, eu acho que essa cultura, né, um pouco enviesada nossa aí, a gente, anos, né, de crescimento aqui na cidade, a gente não se preocupou, né, com o rio, nem com a falta d'água. A gente vê pessoas jogando lixo ainda, direto no rio. Não é nem o esgoto clandestino, né, que acaba ficando um pouco mascarado. As pessoas jogam lixo, E também é joga cultural pneu. ainda, né? Eu acho, a gente tem é cultural, isso vem de educação. Eu acho que eu volto a bater nessa tecla, que eu acho que a educação faz diferença, mas não uma educação só informativa, né? Eu acho que é uma educação que crie, né, nas pessoas, eu vou pensar nas crianças de hoje, ali nos nossos adolescentes, reflexão. Eu acho que a grande brincadeira não é só a informação, é você refletir, né, sobre o conhecimento. O que essas pessoas precisam saber de vantagens do tratamento do lixo? Pois é, a gente pode evitar uma série de doenças, né, que podem ser causadas aí tanto por atração de vetores, né, nos lixões que vão pegar essas áreas próximas. A gente pode tirar metais pesados, que o destino incorreto aí desse lixo poderia levar a contaminar água, solo, enfim, isso causa na gente uma série de problemas, então é vantajoso. A gente tem uma vantagem de não esgotar o aterro sanitário também, porque os aterros já estão na capacidade máxima. Se você tem uma ideia, 50% do volume do lixo é resíduo orgânico, que pode ser compostado. Então eu posso diminuir pela metade a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário. E essa a gente falou da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, uma das determinações é que nada que possa ser reciclado ou compostado ou
que tenha um outro destino, que seja reutilizado, vá para o aterro sanitário. É só o que realmente a gente não tem a tecnologia ainda para poder voltar à cadeia produtiva. Então, é ótimo que a gente não precise abrir novos aterros sanitários. Então, seria ótimo para a gente. A gente tem vantagens econômicas incríveis. Né? Toda vez que eu preciso fazer um novo produto, eu preciso de matéria-prima. E a matéria-prima eu vou ter que, em algum lugar, pegar. Né? Então, geralmente, a gente tem desmatamento com isso, poluição das águas, problemas sociais. Né? Muitas vezes eu tenho uma área indígena, né, onde estão esses materiais, eu tenho que tirar uma população dali para fazer uma mina de alguma coisa. Então, é bastante complicado. E econômico, porque eu economizo. Se eu pegar uma matéria-prima que já foi extraída, eu posso reutilizá-la e gasto menos energia. Então, só tem vantagens. E nessa questão econômica e social ainda tem a manutenção de um outro setor, né, que fica responsável pelo tratamento disso. Perfeitamente, setor social. Né? Nós temos os catadores de lixo, né, que hoje a gente vê eles organizados em cooperativas. Também é um acréscimo aí da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que olha melhor para esse lado dos catadores. Nós tínhamos situações terríveis nos lixões, onde a condição mínima para poder mexer não se tinha, não tinha proteção nenhuma, né? Então expostos a uma série de contaminantes, uma situação horrorosa. Né? E hoje já se tem a coleta, via coleta seletiva, a gente já consegue gerar renda, gerar emprego e dignidade, que eu acho que é o mais importante. Então, separar o lixo ali talvez ajudasse muito mais. Sem dúvida. Ajuda socialmente, ajuda economicamente. Né? Não, o país é a nós mesmos, né? Os produtos poderiam ficar mais baratos com isso. Ajuda o meio ambiente, e o meio ambiente está diretamente ligado a nós. Nós usamos a água que está no meio ambiente, nós comemos o que vem do meio ambiente. Então seria uma forma muito interessante. E a saúde, Questão sanitária. sem dúvida. Hoje já se tem políticas públicas para isso ou ainda faltam? Ou falta, necessita-se o cumprimento delas? Pois é, pois é. O O que que é? cumprimento é que elas funcionem de verdade. Então a fiscalização é necessária, que a gente tenha gestores, né, nos municípios que se preocupem, que cumpram leis. Isso vai fazer uma diferença incrível. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos é muito bacana. Ela veio para modificar mesmo. Agora, a gente sabe que precisa ter um pouco mais de afinco no cumprimento dessas leis. Ela tem quanto tempo? É de 2010. Ela é Então, bastante recente é bem ainda. nova, ainda falta um ciclo para que as pessoas se Se acostumem acostumem, e sem mudem a dúvida, sem cultura, né? dúvida. E tinha, dentro de 2010, que foi sancionada, alguns anos para que os municípios se adequem. Então a gente ainda está muito, muito no comecinho de ver essa lei realmente funcionar. Professora, a gente já está quase no final do programa, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o curso de Ciências Biológicas. Como é que o profissional se insere e com quem mais ele pode trabalhar, mesmo saindo um pouquinho desse assunto de vermicompostagem? Ok, as ciências biológicas é uma área muito ampla. Então o biólogo sai podendo trabalhar na área da saúde, na área do meio ambiente, na área de biotecnologia. Então são áreas bastante importantes e que a gente vê o mercado necessitando desse tipo de profissional. É um curso, são 4 anos de curso, é um curso bastante completo. Né? Eu sou maquinzista também me formei aqui. E vejo cada vez mais o curso ficando mais próximo do que o mercado espera E o mercado desse tem uma demanda profissional. para esses profissionais que vão trabalhar com lixo ou então de ciências biológicas? Mas, Como é sem que... dúvida, sem dúvida. A biologia está em tudo. Para você abrir uma empresa, né, você vai construindo uma área, você precisa de um biólogo lá para fazer um relatório de impacto ambiental, enfim, ele precisa, né, ordenar numa indústria, nas prefeituras, né, seria um profissional bastante adequado para esse tipo de implementação, de gestão de resíduos. Então, é um profissional que tem tudo aí para aumentar a sua inserção no mercado de trabalho, Bom, necessidade a gente tem, empregabilidade também? sem dúvida. É bom, né? Professora, muito obrigado pela sua entrevista, pela visita aqui na TV Mackenzie. Eu que agradeço.
E nós falamos sobre o lixo que você produz aí na sua casa, o lixo que a gente produz aqui na universidade, como dar um destino e as políticas públicas a respeito desse assunto também. Falamos sobre a vermicompostagem, você viu aí algumas imagens aqui do curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas se você não conseguiu ver, não tem problema. É só acessar esse site que aparece aí na sua tela e conferir esse e outros programas que nós produzimos aqui. Eu espero vocês na próxima edição. Até lá! Meu nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance.